de ser preenchido o vazio. E essa necessidade é que Deus quer preencher nesta noite. Você viu, deu o veredito do caso daquela criança, Isabelle. Vocês viram? Né? Quantos anos sofrendo, né? A mãe sofrendo para fazer justiça, para que os verdadeiros assassinos forem presos. E depois de não sei quantos anos, o pai e a madrasta foram presos. E a mãe está lá na primeira página do MSN. A mãe escreve assim: acabou o julgamento, mas o vazio ficou. Que dor! Que dor! Ela viu o julgamento do homem, mas o vazio no seu coração. Só este rio poderá preencher. Só este rio poderá preencher. É só a presença de Deus que vai poder preencher o vazio no coração dessa mãe. Ainda que ela conseguisse matar, o homem fosse tivesse pena de morte para ele, poderia matar aquele homem e a madrasta, mas o vazio ia ficar. E a dor fica, o vazio fica, só vai ser preenchido com este rio, com a presença de Deus. Amém? E ele diz assim, que Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper do dia. Se você presta atenção no rio, as águas, a gente imagina muitas águas que passam em segundos, águas e águas e águas e águas. Né? Eu gosto de, quando eu vou no rio, fico admirando e vejo, meu Deus, é muita água que se passa. Né? Tem rios que a gente passa pela ponta do pé, mas tem rios que a gente, só de olhar já dá medo, porque a correnteza é muito forte. Né? Imagine a força que tem aquele rio. Né? Os pais ficam atentos com as crianças para não deixar, porque né, uma criança cair daquele rio, só Jesus para resgatar uma criança daquela, que cair nesse rio. Porque as águas são caudalosas, são fortes. E a Bíblia diz que Deus ajudará a este rio ao romper da manhã. O rio de Deus tem um motivo. O rio de Deus tem um objetivo. Deus não colocou o rio simplesmente para enfeitar o trono dele. Porque ele é o esplendor da glória. Só a presença dele ali mesmo já basta. Mas o rio de Deus foi colocado ali com um motivo. O rio de Deus foi colocado aqui com um motivo apenas de vir saciar a nossa sede. De vir trazer alegria no meio da tribulação. No meio onde as águas turbulentas, onde os furacões da nossa vida têm tentado tirar a nossa fé, têm tentado roubar a nossa alegria, têm tentado nos tirar da presença do Senhor. O rio de Deus vem neste momento, é neste exato momento que o rio de Deus virá para te trazer alegria, para te dar força, para te fazer enxergar no meio da tribulação a mão de Deus. No meio do deserto você verá o poder de Deus. É na hora mais difícil da sua vida que você vai poder enxergar as águas de Deus vindo à sua direção para saciar a sua sede. Amém? E ele vai aqui mais para frente, ele vai dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se removeram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas o Senhor dos exércitos está conosco. Aquele que nele confia jamais será abalado. Aquele que deixa ser inundado pela presença de Deus jamais será enganado. Por isso que eu gosto deste louvor. Existe rio que dá no artelho, existe rio que dá no joelho, né? Mas Jeremias, ele vai medindo o rio. Se você ler lá em Jeremias, ele está lá com a cana de medir e ele entra um pouquinho e mede. Depois ele vai indo até onde ele não consegue mais ficar. Ele está medindo o rio. Você determina em que parte do rio você quer ficar. Você é quem determina se você quer ficar naquele riozinho só para refrescar o seu pé,
Se você quer ficar no rio só para molhar até o seu joelho, ou para ir até os seus lombos, ou você quer chegar no meio do rio e deixar ser levado. É você quem decide. Sabe por que nós temos medo de entrar no meio do rio? Porque sabemos que aquela água é tão forte e nos levará e a gente perde o controle. Não é verdade? Tem pessoa, por mais que saiba nadar, né, ali naquele rio ali entre Gifo e Haiti, né? Quantas pessoas já morreram ali? Porque quis dar uma de valente e foi atravessar aquele rio. Que nem parece que é tão perigoso, né? Só de brasileiro eu já fiquei sabendo que uns 3 morreram ali. E de outras nações, aqui do Japão mesmo. Tentou atravessar aquele rio e foi levado pela correnteza. Amém? Se você se jogar no rio de Deus, você não vai conseguir nadar. Se você se lançar no rio de Deus, você não vai ter mais controle. Porque o rio de Deus vai te levar para onde Ele quiser. Muitas vezes nós não deixamos acontecer isso porque nós temos medo de onde Deus vai nos levar. Nós temos medo de onde nós vamos parar. Pessoas, a gente cai no rio de Deus e Deus nos joga lá na China. Hoje todo mundo está querendo ir para a China, né, para fazer negócio na China, né? Igual o irmão Tomeu. Lá em casa só se ouve de China, daqui a pouco vai ver tudo chinês lá. Então, amados, você decide. Muitas vezes nós queremos só um pouquinho de Deus. É aquele crente que não se envolve no ministério, não se envolve na atividade da igreja. O crente que se isola, porque ele não quer mergulhar no mover de Deus no meio da congregação. Ele fica só assim. Ele molha o pezinho e vê os outros irmãos ali se afogando, pulando, gritando, chorando, esperneando, né? Deixando o Espírito Santo se manifestar. E fica lá molhando o pé e está satisfeito. Olha lá, olha como a irmã Suzana está na unção. E fica olha lá como a Liana está lá pulando ao Senhor. E fica admirando. E já satisfaz só com aquilo. E fica lá com o pezinho na água e está feliz. Aí vai mais um pouquinho e fica assim, olha lá o Reginaldo tá no fogo, né? Olha a Angla tá lá cheio do poder de Deus. E se satisfaz com isso, com a unção que está lá, porque o irmão está lá mergulhando, está lá bebendo, está lá sendo levado pelo rio de Deus. Mas essa pessoa não se envolve. Quando acaba o culto, ela vai embora, ela sabe de todo mundo. Olha, irmão fulano orou em língua, o outro lá foi renovado, o irmão lá chorou, pulou, esperneou, porque ele era lá, só estava com a água lá no joelho, vendo tudo. A pessoa que está mergulhada, você já viu uma pessoa se afogar? Está se afogando? Você acha que ela consegue ver lá quem está na beira da praia? Ela não sabe, ela só quer se salvar, ela só quer, ela está lá bebendo água, engolindo, morrendo, ela só quer, está pensando, alguém me salva. Então a pessoa que está mergulhada no rio de Deus, ela não se preocupa com o outro. Ela só quer adorar a Deus. Ela só quer beber das águas de Deus. Ela só quer ser cheia do poder de Deus. Então, amados, você é que decide aonde você quer ficar no rio de Deus. O quanto que você quer de Deus na sua vida. Porque para você vencer os terremotos da vida, para você vencer os furacões da vida, para você vencer os abalos da vida, para você vencer as perseguições da vida, você precisa estar cheio do rio de Deus. Amém? Em Apocalipse 21. Perdão, 22. Aqui em Apocalipse 22 nós vemos o porquê do rio de Deus está passando. Sai do trono dele, passa por nosso meio e ele terá um fim. O rio vai acabar em algum lugar. Vamos ver o que está escrito aí. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal,
que procedia do trono de Yahvé e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava o que lá? O que estava lá? E aonde estava a árvore da vida? No jardim do Éden. Só que aqui, em Apocalipse, o último livro da vida, da Bíblia, só está falando de uma árvore. Não está falando mais daquela outra árvore em que Adão e Eva comeram. Aquela árvore já acabou, ela já cessou, ela já cumpriu o objetivo dela na terra. Deus colocou duas árvores no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aqui em Apocalipse ela é citada. A árvore da vida está intacta, ninguém ainda tocou, ninguém ainda comeu deste fruto, ninguém ainda provou verdadeiramente. Nós sentimos um gostinho do que é viver a vida de Deus, a vida de Cristo. Mas essa árvore está guardada. E ela diz assim, que estava, versículo 2, no meio de sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. O rio de Deus está ao lado da árvore da vida. E o rio de Deus, nós sabemos que é símbolo do Espírito Santo. E nós só podemos receber o rio de Deus por causa de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, como nós cantamos. E a árvore da vida simboliza o próprio Jesus. Por isso que alguém me perguntou esses dias, qual uma palavra para a Bíblia? Não lembro quem foi que me perguntou. Para resumir, uma palavra que você dá para a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, foi você? Qual é a palavra que você dá? Vida. O que mais? Fonte da vida. Amor. Eita, ninguém lê a Bíblia, não? Se você lê a Bíblia, que palavra que você resume para esse livro? Jesus. Obrigado, irmã Amélia. Jesus. Se você ler este livro, você vai encontrar a pessoa bendita de Jesus. Este livro é a vida de Jesus. Este livro fala a respeito de Jesus. Então, amados, quando nós lemos tudo aqui, que aconteceu, que acontece, que acontecerá, é sombra de Jesus. No Velho Testamento, tudo acontecia a respeito de Jesus. Os atos proféticos, desde lá, Abraão. Quando Abraão, Deus vai provar a fé de Abraão, manda matar seu filho, seu único filho. Que semelhança tem isso com Deus? Deus faz um ato profético, manda Abraão matar Isaac. E no reino do Espírito ele matou. Ele fez um ato profético, que Deus um dia daria seu único filho para morrer na cruz. Jonas passou quantos dias na boca do peixão lá? 3 dias e 3 noites. E a oração de Jonas, qual foi? Senhor, livra-me, porque estou trancados com aquele negócio, com travas na escuridão. O lodo não me deixa ver. E depois que ele sai, antes dele sair, ele já começa a agradecer, porque o Senhor o tirou da sepultura da morte. Qual a oração, a intercessão de Jonas que ele fez quando aquele lodo estava tampando os seus olhos? A cegueira, o pecado. Ele foi no abismo, no mais profundo abismo. E depois, no Novo Testamento, se você ler, algum homem de Deus diz assim, o sinal, foi o próprio Jesus que falou. Jesus falou assim, vocês me pedem um sinal, mas já foi dado um sinal em Jonas.
Jonas ficou 3 dias na boca do animal. Assim convém que eu passe 3 dias no inferno, para que eu possa vencer a Satanás, tomar a chave da vida e da morte, por causa de vocês. O que Jonas fez ali foi um ato profético do que iria acontecer com Jesus. Tudo, se você olhar no Velho Testamento, é algo a respeito de Jesus. O tabernáculo, quem já assistiu aquele estudo maravilhoso que Benihim faz do tabernáculo? É tudo a respeito de Jesus. Cada detalhe, os fios de camelo, as peles de texugo, as cores, a estaca, por que colocou só um pedaço, ficar um pedaço para fora, um pedaço para dentro, a madeira, coberto de ouro, bronze, tudo falando a respeito de Jesus, da redenção, da salvação dos povos, do perdão, tudo sombra de Jesus. Então, quando Jesus veio, tudo aquilo já aconteceu. E muita coisa ainda há de acontecer. Então, amados, foram atos proféticos falando a respeito de Jesus. E este rio que corre do trono de Deus, este rio que sai do trono de Deus, é um rio físico, mas um rio espiritual. Como que hoje esse rio de Deus cai nas nossas vidas? Como que o rio de Deus hoje passa no nosso meio? Como que o rio de Deus hoje vai até a nossa casa? Pelo Espírito Santo. Mas por que é o Espírito Santo que traz? Porque Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, e quando ele subiu, ele disse: eu vou, mas deixarei um outro Consolador. Então, amados, esse rio hoje só é possível chegar na nossa vida porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. E este rio está aqui porque este rio, ele quer te curar. Este rio quer restaurar a sua vida. Este rio quer que você mergulhe, ele te chama para você se jogar nele e deixar ser levado para a presença de Deus. Para você se deixar ser cheio, ser contagiado pelo propósito de Deus, pelo chamado de Deus. Se você não for cheio da água que vem deste rio, você não conseguirá cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não for cheio desta água, deste rio, você não conseguirá manter a santidade. Você não conseguirá resistir às tentações do mundo. Você precisa beber dessas águas. Você precisa beber desta fonte para você vencer as tentações do mundo. O que diz aí? A árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. 12 frutos, 12 meses. Haverá cura todo mês. Haverá provisão todo mês. Haverá restauração todo mês. Haverá a presença de Deus preenchendo os corações todo mês. Deus não vai precisar esperar 6 meses, 1 ano. Mas a cada mês Ele virá com um fruto para curar. As suas folhas serão saúde para as nações. A cura de Deus é liberada através desta árvore. Mas quem que rega esta árvore é o rio de Deus. E esta árvore é que vai nos alimentar. E a Bíblia diz que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Queira beber desse rio, meu irmão. Queira ser cheio dessa água nesta noite. Queira de verdade beber dessas águas. Deixa o rio de Deus passar na sua vida, trazendo cura, libertação, restauração,
entendimento daquilo que Deus tem para você. Sabe para que Deus quer te curar? Sabe por que Deus quer restaurar a sua vida? Sabe por que Deus está preocupado em restaurar o seu coração? Sabe por que Deus está preocupado em saciar a tua sede? Porque tem um povo aí fora que precisa ouvir da palavra da verdade. Porque existe um povo aí fora que precisa beber desta água. E nós oramos tantos tempos, nós temos clamado aquele versículo: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas a quem? Aos quebrantados de coração. O Senhor quer te curar para que você leve cura às nações. O Senhor quer restaurar a sua vida para que você restaure as famílias que estão aí fora clamando por uma necessidade, por uma ajuda. E quem é que tem essa palavra de libertação? Quem é que tem a palavra de cura? Quem é que tem a palavra de vida? Senão a igreja do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus quer te curar nesta noite. Por isso que o Senhor Jesus quer encher a tua vida das águas que correm do trono. Mas você precisa beber destas águas. Você precisa clamar por estas águas. A palavra de Deus diz que quem tem sede, o Senhor fala assim: se você está com sede, eu vou levar um copinho de água para você. Ele não diz assim. Jesus fala assim: se você tem sede, Marco, se você tem sede, Sandra, se você tem sede, Ana, vem a mim. Venha a mim e beba. Jesus não vai levar aguinha na sua boca, Reginaldo. Ainda que você esteja no maior deserto, desmaiando, Jesus não vai lá colocar aguinha na sua boca. Ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Clama. O que é clamar a Deus? O que significa um clamor? Você sabe o que significa um clamor? Não é aquela oraçãozinha que as crianças fazem: Papai do céu, obrigado por este alimento. Papai do céu, obrigado por este dia. Papai do céu, obrigado. Não é essa oraçãozinha, o clamor. É aquilo que sai do mais profundo do seu coração. É aquela oração que sai da onde você, no momento que você não sabe mais o que fazer, e você sim diz: Deus! Deus, eu preciso de Ti. Deus, ouve a necessidade do meu coração, porque homem nenhum tem conseguido me ajudar. Já procurei o pastor tantas vezes, ele não me deu resposta. Já procurei ajuda em tantos lugares, ninguém conseguiu me ajudar. Mas eu sei que Tu, ó meu Deus, é quem pode saciar o meu coração. Isto é um clamor, igreja. Mas esse clamor precisa sair voz. Deus quer ouvir a sua necessidade. Deus sabe a sua necessidade, mas você precisa se expressar. Você precisa abrir a sua boca e clamar: Deus, eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento mais a situação na minha casa. Eu não aguento mais, eu preciso de um milagre na minha vida. Deus precisa ouvir o teu clamor. Houve um tempo na minha vida que eu estava sufocado. Eu me peguei tão cheio de religiosidade, tão cheio de fantasias religiosas, e aquilo me cansa. Religiosidade cansa. Viver de mentiras espirituais cansa. E muitas vezes a gente fantasia a nossa vida religiosa. Nos fazemos de crente. Nós temos falado muito isso. É fácil eu vestir uma roupa de crente e ir para a igreja e ser santo perto da irmã Jenny. Eu te amo, irmã, Pai do Senhor, mas dentro de mim está podre. Dentro de mim está com vontade de esganar ela. É fácil eu vestir aquela religiosidade. Como a nossa irmã Ana Paula canta, é um sepulcro caiado. Por fora, minha mãe dizia boa viola. Por fora é tudo bonitinho, mas por dentro é um pão bolorento, é um pão embolorado, que não presta para nada.
Não queira ser um crente assim. Não queira ser um crente assim, meu irmão, minha irmã. Deus quer curar. Deus quer te dar o fruto do mês de março. De abril quase, de março. Deus tem um fruto da árvore da vida hoje. Para você comer hoje. Para o mês de abril tem outro fruto. Mas Ele quer te curar hoje. Ele quer saciar a sua necessidade hoje. E eu cheguei naquele momento, já estava à frente da obra, já pregava, já orava, já fazia tudo que um pastor fazia. Mas eu cheguei a um momento que eu disse, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer algo na minha vida, eu vou desistir. Eu vou parar, porque eu não aguento mais viver de uma hipocrisia, viver de uma falsidade religiosa. Eu tentei fazer tantas vezes, não consegui, com a minha força. Tentei fazer do meu jeito, mas não deu certo. Mas eu achava que estava fazendo da maneira certa, mas não consegui. E aí, quando eu me deparei que eu estava fazendo do meu jeito, da minha força, eu me frustrei. E eu disse, eu não vou mais. Não quero mais ministério, não quero fazer mais nada. E foi na época que o David Keelan veio ao Japão. E quando alguém me falou que ele ia estar ministrando lá numa cidade, no momento que eu ouvi, meu coração, eu tinha a convicção que Deus tinha uma palavra através da vida dele para mim. E a minha oração há muito tempo era, Deus, eu não aguento mais viver na religiosidade. Eu não aguento mais viver na hipocrisia. Eu não aguento mais me fazer de crente, me fazer de santo. Eu não aguento mais, eu preciso ter uma mudança na minha vida. Eu cheguei no meu limite, agora, Senhor, eu preciso de um basta. Mas eu não tenho força. Se o Senhor não fizer algo, eu vou morrer espiritualmente. E aquela oração, meus irmãos, veio lá do mais íntimo do meu ser. Veio do mais profundo do meu ser, mas eu disse, Deus, eu não aguento mais. Mas quando eu ia na igreja, eu cantava, dançava, pregava, abraçava, irmão, Pai do Senhor, irmão. Falava até palavra bonita para deixar o irmão mais motivado para seguir a Deus, mas eu estava me perdendo. Eu estava indo para um caminho que não era para o rio de Deus. E quando eu cheguei naquilo, foi uma luta para chegar até ao lugar onde estava tendo o evento. Foi uma chuva tão forte, mas foi uma chuva tão forte. E o menino do irmão lá caiu no bueiro lá na água e ficou tudo sujo. Teve que comprar roupa para ele. Foi um impedimento terrível. Mas quando eu cheguei, já estava lá quase acabando o louvor. Eu entrei, não conhecia ninguém. Eu fui lá para o meio e falei, Deus, eu vim aqui te adorar. Eu já cheguei levantando a mão. Eu comecei a adorar. E o irmão lá, David, lá ministrando. E ele parou a música. Ele falou assim, ele começou a falar desse jeito, Senhor, irmãos, teve um tempo na minha vida que eu estava passando por uma insatisfação espiritual. E eu fiz uma oração assim para Deus, Deus, eu não aguento mais viver de religiosidade e de hipocrisia. Eu estou cansado de viver de religiosidade. E eu parei, minhas pernas começaram a bambear. Eu falei, Deus, não acontece só comigo isso. E ele começou, se você está assim hoje, Deus veio para te libertar. E eu falei, Deus, este é o meu dia, porque se não for hoje, eu vou morrer. E eu tomei posse daquela palavra que ele ministrou. E eu falei, Deus, hoje é meu dia, não quero saber de nada. E ele começou a ministrar e ministrar. Ele não fez apelo para ir lá na frente. Da outra vez que eu fui no Brasil, em 2002, eu fui num evento que teve com a missionária Aida Becker. Ela é uma americana
que mora na África, missionária na África, e fala um português bem arrastado. E ela começou a ministrar. Ela ministrar, e meu coração queimava, queimava, queimava. E ela também não fez o apelo. Mas desde quando ela começou a ministrar, o meu coração me empurrava para ir para frente. Eu sabia que Deus estava me chamando. E eu disse, eu não vou. Enquanto um não for, eu não vou. E ninguém foi na frente. E ela falou assim, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando? Se fosse eu, já estava pulando aqui na frente. Aí todo mundo foi de uma vez. Mas eu já tinha entendido que era para eu ir lá. E foi na segunda vez, no David Keelan, que ele ficou pregando, ministrando, e ninguém ia. E eu sabia que era para eu ir. E eu já estava chorando. Eu estava sentado, mas minha perna queimava. Parecia que estava... Eu não sabia o que estava acontecendo. Queimava, minha coluna doía. Parecia assim que algo me cutucava. Eu estava sentado e eu não conseguia. E eu ficava para lá e mexia, queimava. Me dava dor nas costas, minhas pernas bambeando, e eu já chorando, eu falei, não vou, enquanto não for, eu não vou, enquanto alguém não levantar primeiro, eu não vou. E ele falou a mesma coisa 3 vezes, ele contou uma historinha lá 3 vezes que aconteceu, e uma hora ele falou assim, Deus, será que não tem ninguém me entendendo aqui neste lugar? E eu estava lá chorando, eu falei assim, eu estou entendendo, mas eu não vou. E eu estava com vergonha. Lá a igreja, lá todo mundo assim de terno, né? E eu estava assim de roupa normal, né? E ninguém chorava. E eu falava assim, meu Deus, eu vou quebrar aqui todo o protocolo dessa igreja, né? E eu lá, na hora que eu falei assim, Deus, não vou resistir, eu vou. Eu não fiz força nenhuma. Irmãos, parece que eu fui puxado. Eu fiz assim, shum! Eu comecei, fechei meus olhos, todo mundo no chão ali. Tinha gente chorando, né? Mas ninguém... Eu fui pisando todo mundo e eu urrava. Fiz um silêncio tão grande naquele lugar. E só escutava meu choro. O choro não, não sei o que era aquilo que... Mas eu fui com vergonha, com medo, mas eu sabia que aquele era o meu dia. Se eu não fosse aquele dia, eu não estaria aqui hoje. Mas eu precisei vencer os meus limites. Eu precisei pôr a minha reputação nos meus pés, deixar a vergonha de lado e falar assim, Deus, eu hoje decido viver a sua vida. Porque se não for hoje, eu não vou resistir, eu não vou suportar, eu vou voltar para o mundo. E se eu voltar para o mundo, eu sei que Satanás não vai brincar com a minha vida. Amados, qual é o tamanho da sua sede? Que nível do rio você está hoje? Não importa se você tem 5 meses de crente, não importa se você tem 10 anos de crente, não importa se você tem 500 anos de crente, mas o nível do rio é você quem determina. Você pode viver a sua vida inteira servindo a Cristo somente com as águas na ponta dos seus pés. Você pode servir a Deus somente com as águas até o joelho. Mas se que você quiser a plenitude da unção, se você quiser a plenitude do Espírito Santo, você precisa mergulhar neste rio. Você precisa mergulhar neste rio de cabeça. Você precisa mergulhar neste rio de espírito, alma e corpo e deixar as águas de Deus te levar para onde Ele quer que te levem. E não por limites. Deus, eu te sirvo assim. Se for para isso, não. Não, o Senhor me chamou só para pregar, não posso limpar banheiro. Não, meu serviço aqui é só cuidar de criança. Não vou fazer outra coisa. Isso é ser levado pelo rio do Espírito? Pelo rio de Deus? Você está limitando o agir de Deus. Você quer servir a Deus? Seja um bombril, seja 1001 utilidades, faça tudo. A apóstola Valnice fala assim, ó, quando eu entreguei minha vida para Deus, e eu falei assim, Deus, tudo que me mandarem fazer, não importa quem, aonde e como, eu jamais direi não. Porque eu vou tomar tudo como um aprendizado na minha vida.
E onde ela chegou hoje? Porque ela nunca disse não, não foi para Deus, foi para o homem. O homem mandava, ela ia. O homem mandava, ela ia. O homem mandava, ela ia. E onde Deus a levou, não foi o homem que levou onde ela está hoje, foi Deus que a levou, porque ela nunca disse não ao homem. Vai para a África? Vai. Volta para o Brasil? Volta. Vai fazer isso? Vai. Hoje cuida do banheiro? Cuida. Cuida da criança? Cuida. Cuida do louvor? Cuida. Fica no banco? Fica. Vai fazer célula? Vai. Não vai? Não vai. Por causa de obediência. Se você entrega a sua vida a Deus, você não tem mais direito de dizer não. Então deixe ser levado pelo rio de Deus. E quando Deus coloca algo para você fazer, faça com alegria. Porque quem domina a sua vida é o Espírito Santo. Deixa aquilo que já está no seu interior fluir. Deixa aquilo que você já recebeu do Senhor fluir. O que diz lá em João capítulo 7? João capítulo 7, versículo 37 e 38. Quero que você leia em silêncio e medite um pouco nessa palavra. Leia e medite na palavra. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Medite na palavra. João capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus disse isso no momento, estava numa semana que ele estava ministrando ao povo judeu, e ele disse que chegaria um tempo que ele teria que ir para um lugar onde ninguém mais poderia ir. E os estudiosos ficaram perguntando, para onde será que ele vai? Ele vai lá para a dispersão, junto com os gregos? Será que ele vai lá pregar para os gregos agora? Vai deixar, vai virar casaca? Porque judeus não se misturavam. Ele falou assim, para onde que ele vai que a gente não pode ir, que um judeu não pode entrar? E eles começaram a discutir, pensar, ficaram lá debatendo. O que esse homem pensa que é? E Jesus sabia o que eles estavam falando a respeito dele. E chega no último dia, diga, último dia. No último momento. Não sei se você está vivendo no seu último dia, se você já chegou no seu limite. Não sei se você já chegou um dia e você falou assim, Deus, eu vou parar com tudo. Não vou mais fazer isso, não vou mais para a igreja. Vou voltar para o mundo que é melhor. No mundo não tinha tanto problema. Foi no último dia. Jesus deixou todo mundo ficar lá pensando naquilo que ele falou. Deixou todo mundo curioso, ficou meditando. E no último dia, no dia da grande festa, Jesus colocou-se de pé e disse: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Porque crer em mim tem uma condição para você beber da água que Jesus oferece. Tem que crer nele
como diz as Escrituras. Quantas pessoas diz que crê em Jesus, mas nunca leu a Bíblia? Quantas pessoas diz que crê, ama a Deus, mas não concorda com os 10 mandamentos? Quantas pessoas diz que ama a Deus, mas servem, se prostram diante de imagens? E diz que ama a Deus. Por isso Jesus disse, se você quer beber da minha água, tem uma condição. Não preciso de dinheiro, como diz lá no Velho Testamento, né? Quem tem sede, venha e beba. Quem tem fome, venha e coma. Sem dinheiro. Compre sem dinheiro. Porque vai comer de Jesus. Vai beber de Jesus. E a condição é que você tem que crer naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Tudo que a Bíblia diz a seu respeito é a seu favor. Tudo que a Bíblia diz é para você e é para mim. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho é meu. Tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Tudo que a Bíblia diz que Deus tem para mim, eu tenho que tomar posse. A Bíblia diz o que ela diz. E nós não podemos dar interpretações contrárias ao que ela diz. Amém? E Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, qual vai ser a consequência disso? Do seu interior, Jenny. Aí, do mais íntimo do seu ser. Do seu interior, Angla. Aí, do teu espírito. É do teu interior, Aline. Aí, do mais profundo do seu coração. É que vai fluir rios de águas vivas. Rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. Se você crê no que diz a palavra de Deus. Este rio vem da onde? Da onde vem este rio de água viva? Do próprio trono de Deus e do Cordeiro. E sabe para que este rio vem dentro de você? Para fluir, para fazer jorrar águas vivas, porque se a água é viva, você não vai conseguir controlar. Se a água está se mexendo, você não vai conseguir ficar sentado. Se a água do Espírito Santo move no seu coração, você vai ver um perdido, um pecador, e você vai chegar para ele e você vai jorrar a água de Deus na vida dele. A água de Deus dentro de você não é só para você. O Espírito Santo se move no nosso coração para fazer fluir, você ser uma fonte para levar a vida, para levar este rio aí fora onde estão os pecadores, para você levar a cura onde necessita de cura, para você levar restauração onde necessita de restauração. Mas você precisa beber dessas águas. Você precisa beber do rio de Deus que está no seu interior. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus, servir a Deus, mas nós não temos essa água, nós temos a boa vontade. Como o pastor Mimura diz, nós somos convencidos, mas não convertemos a verdade da palavra. E nós tentamos, tenta evangelizar, tenta trazer alguém para a igreja, tenta trazer o parente, tenta trazer o vizinho, o amigo, e não consegue, sabe por quê? Falta água viva no nosso coração. Queira beber hoje dessas águas, meu irmão, minha irmã. Queira beber hoje dessas águas. Deixa fluir as águas do Senhor no seu coração. Deixa do seu interior fluir mananciais de água viva, para que o Senhor possa te levar.
quando as águas começarem a fluir, você vai ser levado, você vai deixar ser levado, e você vai lá para fora, você vai na casa das pessoas, dos seus familiares, você vai nos seus vizinhos, você vai ver essas pessoas aí fora e você vai ter compaixão dela, e você vai querer levar a água viva. Beba hoje dessas águas que flui do rio de Deus. Beba hoje dessas águas que veio para curar o seu coração. Beba hoje dessas águas que cura, que sara, que restaura, que transforma o seu coração. Beba hoje dessas águas. O rio de Deus está aqui. O rio de Deus está aqui. Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você crê o que diz as Escrituras, o rio vai fluir do seu interior. Que flui do teu grande amor. Está sendo transformado agora. Está sendo transformado agora. Está sendo transformado agora. Oh, pois a vida do próprio Deus está passando no seu interior. E este rio está neste lugar. Se você crê, beba deste rio, mergulhe neste rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, deixa ser levado. Oh, deixa ser levado pelo rio de Deus. Oh, remanalabaxê, arabalabarabachê. Oh, recandalabaxô, yalabaxê, balabababababahai. Que flui do teu coração. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar. Oh, sinta o rio de Deus passando. Oh, dê lugar ao rio de Deus. Tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu creio, Senhor. Eu preciso, Senhor, deste rio. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte,
fonte de águas vivas. Declare: Tu és Senhor, Tu és a fonte, Senhor. Eu quero, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, Senhor. Eu posso olhar a minha vida há 10 anos atrás. Posso olhar minha família há 10 anos atrás. Quem pode fazer isso comigo também essa noite? Eu posso perceber a misericórdia de Deus não abandonou você. Eu posso me lembrar de alguns livramentos. Eu posso recordar alguns milagres, mas eu nunca vou esquecer muito mais que Deus tem preparado a cada um de nós. Se você pensa que acabou, eu digo, não acabou. Apenas começou. Oh, está apenas começando. Vou ter que falar de novo, olha. Se você pensa que acabou, eu digo, não acabou. Oh, Fala isso pra quem este não é o teu fim. Se você Pensa que acabou, eu digo não acabou. é Deus falando, ó. Se você Pensa que acabou, eu digo não acabou. olha Deus falando, se você Pensa que acabou, seus sonhos, eu digo não acabou. sua família, se você pensa que acabou, eu digo você pode não dar um brado de acabou. louvor ao Senhor essa noite. Oh, esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Deus tem muito pra sua vida. E os Aleluia. rios de Deus vão fluir. Oh, Os rios de Deus vão Flui, fluir. Senhor. Você crê no fluir do Flui, rio de Senhor. Deus na sua vida essa noite? Então erga as suas mãos, querido, e receba, receba. Receba do Senhor essa noite, igreja. mais pra você, tem mais pra você, tem mais pra você, oh, tem mais pra você. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
beberei dessa fonte, Senhor, todos os dias. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és este rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E eu bebo desta fonte. Tu és o rio, Senhor. Oh, eu me jogo neste rio. Só tu és a fonte, só tu és o rio, Senhor. De outra água não beberei, não. Oh, não beberei, pois não encontraria outro igual a ti, Senhor. Eu procuraria em vão. Só tu és a fonte de inspiração. Só tu és a fonte de cura e libertação. Só tu és, Senhor, o toque de vida em cada coração. Só tu és a nossa fonte. Vamos dizer isso. Só tu és a nossa fonte. Sim, só tu és a nossa fonte. Tem sido assim até aqui. Só tu és a nossa fonte. Só tu és, Senhor. Só tu és a nossa fonte. Só tu és a nossa fonte. Sim, só tu, Senhor. Oh Deus, eu te louvo. Porque quantas vezes, Senhor, chegamos à frente, subimos, Senhor, em uma plataforma e nos perguntamos, Senhor, o que vamos dar, Senhor, o que vamos oferecer. Não temos nada, Senhor, mas Tu, Senhor, tens e Tu és exatamente aquilo que cada coração precisa, que cada coração vem buscar, Senhor. A começar em nós. Nós só precisamos cavar um pouquinho. Nós só precisamos nos dispor um pouquinho. E as águas começam a brotar. Oh, deixa brotar as águas do Senhor. Oh, seja renovado nesta hora. Oh, ora em línguas nessa hora. Oh, deixa o renovo sobre a sua vida fluir. Oh, deixa jorrar. Dentro de mim, teu rio poderoso, e saciar o sedento a começar em mim. Oh, só Tu és a fonte, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és o rio que não acabou, que nunca faltou. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, e o Teu nome é sempre levantado. Jesus, Tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor.
fonte, Senhor. Glória a ti, a glória. Tu és a fonte, Senhor. Não deixe esse rio cessar na sua vida. Não deixe este rio cessar no seu interior. Não deixe as águas secarem do seu coração. A cada manhã, o Senhor romperá, este rio jorrará do seu coração. Aquele que clama, aquele que busca, beberá dessas águas dia após dia. Remanalabaxeia, rabalabachore, candalabaxaia, recandalabaxoia, ramanalababababahai. Senhor, que o teu rio flua deste lugar. Senhor, que o teu rio flua de nossas vidas. Senhor, pelas ruas do Japão. Senhor, que o teu rio flua através das nossas vidas. Senhor, pelos caixás. Senhor, pelas escolas, pelos lugares onde passamos. O rio de Deus se manifestará, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo restauração, ó Deus, trazendo libertação, ó Deus, sobre esta nação e pelas nações da terra onde nós passarmos. Pai, este rio, Senhor, jorrará, e nós não mais seremos o mesmo, Senhor, não mais seremos movidos por nós mesmos, mas nós seremos movidos pela água que jorra do nosso coração. Queremos ser levados, Senhor, pelas águas que fluem do teu trono, Senhor. Leva-nos, Senhor, leva-nos, ó Deus, leva-nos às nações da terra. Oh, Rio de Deus, leva-nos, ó Deus, leva de Deus, leva-nos, Senhor. Flua pelas ruas, flua, Senhor. Rio de Deus, deixa o Rio de Deus fluir. Flua através de mim, flua através de nós, Senhor. Justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Deixa o Rio de Deus fluir. Deixa o rio fluir. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia, Pai de amor. Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Bem-vindo, Senhor. Rio de Deus, ó Rio de Deus, vem sobre nós. Manifesta em nós, Senhor, a tua graça, o teu poder. Entre pelas grades, Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos.
fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Deixe fluir o rio de Deus na sua vida. Oh, deixe fluir o rio. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Oh, deixe fluir. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede, vem beber da água da vida. Deixa fluir o rio, rio de Deus. 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 Diga! Deixa fluir o rio, rio de Deus. 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 Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Pai de amor, doce Jesus, Espírito Santo, és bem-vindo. Seja bem-vindo. Aleluia. Você pode dar um grito de libertação e de glória ao Senhor. Aleluia! 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 Amados, o rio de Deus fluirá na sua vida quando você der lugar a Ele. A arca de Deus, você tem consciência hoje que ela está dentro de você. Nós aprendemos que a arca de Deus, ela habita em nós com objetivos de adorar ao Senhor em santidade. E quem adora o Senhor ganha vidas. O rio de Deus flui no nosso coração para nos restaurar. Mas não é só para isso. Ele começa a se agitar. Ele começa a se mover para que nós vamos lá fora ganhar vidas. Amém? Então não tem escapatória para você. O nosso objetivo
adorando a Deus e frutificando na presença dele. Amém? Se você adora a Deus, você vai ganhar vidas para ele. Se você ama a Deus, se você quer ver Deus se alegrar, se você quer satisfazer a Deus, se você quer agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito na sua vida, você vai ganhar vidas para ele. O melhor presente que você pode dar para Jesus é vidas rendidas aos pés dele. Amém? Em nome de Jesus, que você saia com esta missão, com esta consciência no seu coração. Frutificação. Acabou o tempo da esterilidade. Acabou o tempo da esterilidade. Nós frutificaremos para ver o nosso Deus feliz. Amém? Em nome de Jesus, levante sua mão. As crianças acabou lá? Espera. Que a graça, a inefável graça, o amor, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Não se esqueça das nossas